com você que nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Retornamos com o programa Filosofando, que faz hoje uma reflexão sobre a pena de morte. Professora Sônia, tem razão aquele que diz que é necessário banir um criminoso através da morte, né? Para que não continue constituindo um perigo à sociedade? O que os espíritos superiores dizem? E é correto, né, aplicar a lei de Talião, a senhora já se referiu um pouco sobre isso no primeiro bloco, enviando à morte alguém porque ele ceifou a vida de outro, tendo por base o que Jesus disse: quem matou pela espada, perecerá pela espada. O que será que Jesus realmente quis dizer com essa frase e como é que funciona a justiça divina? Também queria levantar a questão das mortes, das grandes carnificinas causadas por aqueles que julgam falar em nome de Deus, quer dizer, as mortes em nome de Deus, como é o caso das cruzadas e atualmente o Estado Islâmico, que vem dizimando muitas vidas em nome da religião. Não somente o Estado Islâmico, mas o próprio governo da Síria, não é? Que sacrifica a sua própria população a cada dia que passa. Os documentários acerca da guerra da Síria, feita por jornalistas de revistas internacionais, está chegando agora na televisão, principalmente a questão de Alepo. Então, canais pagos, infelizmente somente canais pagos, como National Geographic, HBO, estão continuamente mostrando o que de fato está ocorrendo na Síria, o que ocorreu em 2016, 2017, né, principalmente em Alepo, e nós estamos vendo que ali existe realmente um genocídio praticado pelo senhor Bashar al-Assad com os seus aliados, a Rússia, principalmente. Isso já não é segredo a ninguém, né? Mas é sempre importante se falar nisso, porque muitas vezes os espíritas querem atribuir uma causa para isso. A causa está na crueldade desses espíritos, essa é a causa maior. No egoísmo do ser humano. O egoísmo exacerbado, a loucura generalizada que toma conta dos espíritos desses líderes mundiais, né? Que são verdadeiros títeres e instrumentos do mal sobre a Terra, como no século XX a gente já teve também, né, Márcia? Aliás, no século XX e XXI, nós estamos num processo terrível aí de sofrimento para a grande massa da população. Então, no Brasil, a pena de morte, né, vem sempre sendo requerida por grande parte de toda a população diante da violência cotidiana, de jovens que são mortos, etc. Então, sempre se quer dar contrapartida na vã pretensão de que a instauração de pena de morte no Brasil fosse a solução para dar fim a violência no nosso país. Mas se os Estados Unidos, que consagrou a pena de morte por vários meios, ainda existe a criminalidade, então, né, de forma nenhuma que isso deve fazer parte do nosso país. Não por qualquer outra pretensão de que Brasil é pátria do Evangelho, essa coisa toda, porque isso é muito questionável também, né? Mas porque nós não somos animais, né? Nós não somos selvagens, nós somos civilizados. E a nossa justiça é tão imperfeita, né? Quem somos nós para julgar que alguém deva merecer, para tirar a vida de um semelhante? Isso. O que nós estamos precisando no nosso país é uma reformulação até do sistema judiciário, carcerário, para que a gente possa realmente ir a fundo dos problemas que envolvem toda essa população, né? Então, no Brasil, a pena de morte é proibida no país, exceto em tempos de guerra. Ela faz parte da Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 67, ela aboliu a pena de morte, mas salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84 da Constituição. A pena de morte para crimes civis foi aplicada pela última vez no Brasil em 1876. O Brasil não está isento dessa história, né? E não é utilizada oficialmente desde a proclamação da República em 1889.
Historicamente, o Brasil é o segundo país das Américas a abolir a pena de morte como forma de punição para crimes comuns, precedido pela Costa Rica, que aboliu a prática em 1859. No entanto, a pena capital por fuzilamento continua prevista na legislação do país, podendo ser utilizada em caso de guerra, e também a Constituição dos militares prevê também morte por fuzilamento, né, em alguns casos específicos de seus tutelados. A ONU confirma que a pena de morte é ilegal e é considerada como uma pena de tortura. As penas de morte são considerados crimes de guerra e também crimes contra a humanidade. Isso, contudo, não abalou a validade legal de alguns estados norte-americanos e em outros países, como a Indonésia, que executou 2 brasileiros por tráfico de drogas. No ensaio sobre a pena de morte, um filósofo italiano chamado Norberto Bobbio, um filósofo político, historiador do pensamento político, conhecido por sua ampla capacidade de produzir escritos concisos, lógicos e ainda assim densos. Defensor da democracia socialista liberal e crítico de Marx, do fascismo italiano, do bolchevismo, faz uma retrospectiva histórica sobre o debate em torno da pena de morte, elencando argumentos favoráveis e contrários à prática. Aí nós vamos ao encontro desse pensamento que você colocou nas suas questões. O Bobbio tem uma posição a respeito que fica clara logo no título de um ensaio que ele faz contra a pena de morte, né? Durante séculos, ele diz, o problema se era ou não lícito ou justo condenar um culpado à morte sequer foi colocado. Será apenas no século XVIII que encontraremos pela primeira vez um debate aprofundado sobre a licitude ou conveniência da pena de morte, né? O debate sobre a pena de morte, em particular contra a pena de morte, tem, portanto, cerca de 250 anos somente. No seu ensaio, Bobbio resume algumas das principais teses utilitaristas e abolicionistas a favor e contra a pena de morte. Mas aí ele diz assim, tá certo, grande parte da população é contra, os filósofos são contra, até os existencialistas, né, muitos, mas ele diz assim, e se conseguisse demonstrar que ela previne os crimes? Que é essa questão que você coloca no Brasil, né? Nesse caso, ele observa, teríamos de recorrer a outra instância de caráter moral, a um princípio posto como absolutamente indiscutível, e está contido lá no Decálogo. Não matarás, sob hipótese alguma. Mas como, poder-se-ia dizer, o indivíduo tem o direito de matar em legítima defesa enquanto a coletividade não tem? Não, a coletividade não tem esse direito. A coletividade somos nós, é o Poder Judiciário. Responde Bobbio, a coletividade não tem esse direito porque a legítima defesa nasce e se justifica somente como resposta imediata numa situação na qual seja impossível agir de outro modo. A resposta da coletividade é medida através de um processo, até muitas vezes longo, no qual se conflitam argumentos pró e contra, ou seja, é um homicídio legal. Pena de morte, ela é pensada, ela é raciocinada, ela é planejada e, portanto, ela não passa de um homicídio legal. Então, sem dúvida nenhuma, e ele acrescenta, o Estado não pode colocar-se no mesmo plano do indivíduo, né? O indivíduo age por raiva, por paixão, por interesse, por ódio e até por defesa própria, quando mata. O Estado responde de modo imediato, reflexível, racional. Também ele tem o dever de se defender, mas é muito mais forte do que o indivíduo singular e por isso não tem necessidade de tirar a vida de um indivíduo para se defender. O Estado tem o privilégio e o benefício do monopólio da força, deve sentir toda a responsabilidade desse privilégio e desse benefício. Aí você falou sobre aquela frase de Jesus, mas eu não queria deixar de citar aqui muitas pessoas, muitos escritores, principalmente na própria França, né? Eu falei sobre a guilhotina no século XVIII, que foi instaurada na França, né? Victor Hugo era absolutamente contra isso. Então, olha só, aquela questão de Jesus, quem matar pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras, diz Kardec, não representam a consagração da pena de talião? E a morte imposta ao assassino não é a aplicação dessa pena de talião? Olha, que pergunta
importante. Fez, né? E olha a resposta que os Espíritos disseram. Tomai tento, cuidado. Estais equivocados contra essas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus, é Ele quem aplica. Ou seja, se Deus, através das suas leis, resolve, entre aspas, reeducar aquele espírito reincidente no mal, é um processo de educação e não de punição. Né? A pena de talião, portanto, todos vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois punidos naquilo em que pecais, nesta vida ou numa outra. Portanto, Jesus disse, perdoai os vossos inimigos. Ele não instalou quem matar pela espada perecerá pela espada como sendo um código de conduta com relação àquele que nos violenta. É que ele estava se referindo aqui a compromissos de ordem espiritual que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida pelas nossas atitudes infelizes. E os espíritos superiores deixam bem claro que não compete a nós fazer justiça, né, com as próprias mãos ou pelas mãos da coletividade, que nunca matar, que isso não é prerrogativa nossa. Lógico que não, então, não temos esse direito. Que fique isso bem claro, né? Eu acho que com o progresso moral, a humanidade toda vai com o tempo abolir a pena de morte, né? Olha, Márcia, eu não sou muito otimista com relação a isso, não, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil e a pena de morte ela é imposta, às vezes, pelo Estado, através de outras formas, como, por exemplo, as guerras. Não é? Então, nós temos aí um bom tempo pela frente, infelizmente. Mas agora nós não temos tempo e vamos ter que encerrar o nosso programa de hoje, que teria ainda bastante assunto até para um outro programa. Mas voltaremos na próxima semana, nesse mesmo horário, e contamos com a sua atenção. Muito obrigada.